Oi, tudo bom? Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para quem está estudando inglês e para quem também está começando a ler livros em inglês. E todas essas dicas vão partir da minha própria experiência aprendendo o idioma e também como professora de inglês. A primeira dica é você estar mais exposto ao idioma. Então isso quer dizer estar escutando aí várias músicas, podcasts, estar assistindo filmes, séries, vídeos no YouTube, estar lendo blogs, sites, livros e também acompanhando Twitter e Instagram. É muito importante você ter diferentes contatos com o idioma. Sobre filmes, é interessante que você deixe de assistir filmes dublados. Eu acho dublagem uma arte incrível, mas como a gente quer que focar em você estar mais exposto ao idioma, a gente vai deixar os filmes dublados de ladinho. E no começo tudo bem você usar legendas e até também ajuda se você puder colocar elas em inglês, então, mas também não se acostume com as legendas e vá tirando elas com o tempo. Uma dica que eu sempre dou para todo mundo para desacostumar de legendas é reassistir filmes que você gostou muito, porque daí você já conhece a história, já está familiarizado e já sabe mais ou menos o que os personagens estão falando, então daí fica mais fácil. E isso também se aplica para a leitura, então começar aí lendo histórias que você já conhece, que você gostou muito. Se você tem um livro favorito seu que o original é em inglês, é interessante você estar pegando essa história para ler, mas é claro que você vai ter um cuidado aí ao fazer isso para ver se o seu livro favorito está mais ou menos de acordo com o seu nível de inglês para começar essa leitura. Porque a ideia também não é você pegar aí um livro que não está de acordo com o seu nível e aí ficar frustrado ao fazer essa leitura porque não vai conseguir ou porque tem muitas palavras difíceis ou alguma coisa assim. E eu sei que isso nem sempre é muito fácil de fazer, de analisar, né, qual que é o nosso nível de inglês e o que a gente consegue ler e o que não consegue ler ainda. E mais adiante, em um outro vídeo, eu posso falar mais sobre livros que eu acho que seriam interessantes para começar a ler em inglês. Mas nesse primeiro momento agora eu acho que uma boa dica é você se desafiar a pegar trechos desses livros, quem sabe uma amostra grátis na internet, ler o primeiro capítulo ou alguma coisa assim e ver como vai a fluidez daquela leitura, se você consegue ler e pegar contexto e entender o que está acontecendo ou se aquilo está muito difícil para você, quem sabe procurar outro livro. Outra coisa que eu acho muito legal para leitura são livros bilíngues, porque daí você tem o inglês e o português e você já pode ir dando uma olhada em toda essa questão da tradução, que eu acho que é muito bonita, e perceber essas nuances da língua, da maneira como uma coisa se expressa no inglês e como ela é expressa no português, eu acho muito bonito isso. Gibis e HQs também são uma ótima maneira de começar a ler em inglês, até porque tem as imagens, então elas ajudam muito nessa compreensão de contexto, de expressões, de entender o que está sendo passado ali. E já que estamos falando de ler, durante a leitura, evite correr ao dicionário ou ao tradutor. Ficar parando durante a sua leitura para procurar significado não é muito bom. Em um primeiro momento, eu recomendaria você olhar para a frase toda, tentar pegar todo o contexto dela e não focar só naquela uma palavra que você não entendeu. E aí você marca ela para procurar mais tarde. E aí quando você for procurar por essa palavra que você marcou e que não entendeu, procure o significado dela em inglês. E tá tudo bem você achar que a palavra tinha um significado e daí olhar lá e ver que tinha outro completamente diferente. Isso acontece e é normal. E aí, mais uma vez, né, a importância de o livro estar de acordo com o seu nível ou o mais próximo possível a isso, para não ser uma leitura frustrante e você poder ir se desafiando aos pouquinhos. Sobre estar ouvindo, eu realmente recomendo que você não fique apenas ouvindo músicas e que você se desafie a estar ouvindo podcasts, audiobooks e até audiobook é interessante se você puder estar ouvindo ele e também acompanhar ao mesmo tempo na escrita. Estar escutando com mais atenção filmes e seriados e vídeos do YouTube que vocês assistam em inglês, porque isso vai ser legal para você notar ritmos de falas diferentes, pronúncias e também sotaques. Está tudo bem em ter um sotaque, gente. E eu conheço muitas pessoas que falam muito bem inglês, mas que ficam um pouco preocupadas com o sotaque delas. E sotaque é uma coisa cultural, todo mundo tem, então realmente não tem problema ter um sotaque. Tem duas coisas sobre estar ouvindo que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira coisa é que, por exemplo, em uma aula de conversação em inglês,
Às vezes as pessoas têm esse sentimento de que elas têm que estar participando muito, de conversando e dando a opinião delas sem parar. E eu acho que sim, você tem que se desafiar e tentar falar e dar a sua opinião do jeito que dá e realmente se jogar nessa oportunidade que você tem para praticar a sua fala. Mas uma coisa que as pessoas às vezes esquecem de considerar é que estar ouvindo ativamente uma aula de conversação é também estar participando dela. E estar desenvolvendo esse escutar, esse ouvir, é muito, muito importante para o nosso aprendizado. Então, se você está em uma aula de conversação, escutando com atenção o que as outras pessoas estão falando, você com certeza está absorvendo alguma coisa. O que não pode é ficar com vergonha ou com medinho de tentar falar também. E a segunda é uma dica para você estar, sempre que possível, lendo informações sobre aquilo que você vai ouvir ou assistir. Então, se você já tem uma ideia do que esse vídeo vai retratar, o que vai ser falado, um pouco das temáticas, na hora de ouvir isso vai facilitar bastante e você vai ver que vai entender muito mais. Outra dica são aplicativos para estudar inglês, tem vários, então você pode aí estar escolhendo aquele que você mais gosta, da maneira como ele é apresentado ou como ele é organizado. 5 minutinhos por dia podem realmente fazer a diferença no seu estudo. É claro que eu recomendo que você passe mais tempo nesses aplicativos, mas se você apenas tiver 5 minutinhos no seu dia, então use, porque realmente vai ajudar. Outra dica que funciona muito para mim e pode ser que funcione para vocês é fazer anotações. Eu gosto muito de anotar palavras novas e expressões que eu estou aprendendo. E eu gosto de fazer em cores diferentes e às vezes eu colo uns adesivos, então se você também gosta de fazer anotações, isso pode ser uma coisa aí que te ajude a fixar vocabulário novo. Sabe, eu acho que a gente tá sempre aprendendo e expandindo conhecimento, então o negócio mesmo é você estar aberto aí para cada vez aprender mais e mais. E novas expressões, novas gírias e coisas que eram faladas há muito tempo atrás não são mais faladas hoje, e coisas que a gente fala hoje não vão ser faladas no futuro, e algumas coisas vão ser faladas para sempre, ou quem sabe não. Mas isso que é o legal. E lembre-se de não se pressionar muito e de ir dando um passinho de cada vez e se desafiando cada vez mais e mais. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí nos comentários outras dicas para estudar inglês. Pode ser que algo que funcione muito bem para vocês também possa funcionar para outras pessoas. E não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!